Boa noite a todos presentes, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Gostaria de estender também uma boa noite aos nossos amigos internautas que nos acompanham também. Agradeço aos facilitadores do nosso estudo de hoje, Ives Facuri, Shirley Milagre e Vicente Cardoso, que estarão junto a nós facilitando o nosso estudo espírita de perguntas e respostas de hoje. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui novamente com vocês para estudarmos mais um pouquinho essa doutrina maravilhosa. E hoje, com a colaboração do nosso querido companheiro Ives Facuri, Vicente Cardoso, né? Nós convidamos a todos vocês a participarem do estudo através das perguntas escritas. Os nossos colaboradores estarão à disposição para fornecer a caneta e o papel para que vocês possam, então, nos enviar as perguntas. E nós vamos começar o estudo de hoje com uma pergunta já enviada por vocês. Eu vou pedir ao nosso querido Vicente Cardoso que ele responda para nós, por favor. Boa noite. É um prazer muito grande estarmos com vocês mais uma noite, nessa semana, nessa casa, juntamente aos bons espíritos. A nossa preocupação nesta noite é de podermos atender a vocês naquilo que realmente é cabível dentro da proposta espírita. A pergunta é o seguinte: qual a explicação da definição para o nome de Jesus em ser Jesus Cristo? Olha, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel, ele fala bastante sobre Jesus. Jesus Cristo. Por que Cristo? Jesus como Filho do Homem. Cristo quer dizer uma hierarquia de espíritos de alto nível espiritual. É chamada a ordem crística, da onde Jesus é um desses Cristos. Então a ordem crística é, diríamos assim, uma ordem muito elevada de espíritos, das quais Jesus foi um dos escolhidos para ser adicionado a uma equipe que foi responsável pela formação da nebulosa solar, o planeta Terra, todos os seres viventes no planeta Terra, a vida, a nossa evolução espiritual. Então Jesus, da qual nós o conhecemos aqui através do seu tratado, que é o Evangelho, a Boa Nova, é um Cristo, é um espírito de uma envergadura espiritual, uma das mais altas da hierarquia espiritual. Razão pelo qual, chegando aqui, ele foi nomeado de Jesus Cristo. Com isso, faz essa distinção para nós, que todos nós que estamos aqui agora, nesse presente momento, numa casa espírita, numa tentativa de um crescimento espiritual, certamente, um dado momento no évos da nossa evolução espiritual, nós também nos tornaremos um Cristo. Hoje, tentativa de sermos espíritas, porque espírito nós somos. Nós podemos não ser o espírita cristão. Amanhã, certamente, nós seremos um Cristo, como Jesus, e já atingiu essa ordem elevada, crística. Então, certamente, nós também, a nossa trajetória evolutiva é para que nós possamos atingir essa ordem crística. Agora, o nome de Jesus foi dado por seus pais, aqui entre nós, porque precisava ser nomeado. E aí ele foi dado, então, o nome de Jesus, Jesus Cristo. Essa é a diferença entre Jesus, pelo qual nós conhecemos, que a gente não tem o hábito de dizer Jesus Cristo, a gente só fala Jesus. É importante salientar que Jesus Cristo, para diferenciar ele de tantos outros Jesus, porque tem muitos Jesus por aí. Jesus mesmo
certamente se alguém levar esse nome, é por questões mesmo gramatical. Mas na verdade, esse da qual nós pouco conhecemos, é um espírito muito elevado. É de uma hierarquia muito alta, que para nós é desconhecido. Quem quiser melhor entender, dê uma olhada nesse livro, A Caminho da Luz, na onde o Emmanuel faz uma breve dissertação sobre Jesus, o Cristo, por nós conhecido. Obrigado. Só fazendo complementar, Jesus Cristo, também Cristo como representando o pai fundador do cristianismo. Então, Cristo como sendo fundador do cristianismo. Então, esse paralelo entre a palavra Cristo e cristianismo, nós também podemos estabelecer através desse sobrenome, entre aspas, aí, de Jesus. Assim como Buda, na Índia, fundador do budismo, o nome dele não é Buda, é Siddhartha Gautama. O Buda significa o iluminado, pai fundador do budismo. Assim como Confúcio também, confucionismo, e esses paralelos aí, eles se multiplicam ao redor do mundo. A pergunta diz o seguinte: existe magia negra? Se sim, como nos proteger? Olha, a magia negra, a primeira reação que eu tenho ao ler uma pergunta dessa é uma questão mais conceitual de reprovação do termo magia. Porque magia dá uma conotação assim de algo místico, de algo extremamente sobrenatural, magia negra, né? E a gente tem que entender esses processos energéticos como sendo fenômenos da natureza, fenômenos naturais. A magia negra como sendo uma interpretação dentro daquilo que a gente pode entender como uma má condução de pensamentos ou as nossas más intenções que a gente destina a alguém, e o primeiro contaminado com isso somos nós mesmos, ela existe sim. Ela existe sim. Porque da mesma forma que a gente pode estabelecer conexão com espíritos benfazejos, com espíritos de luz, a gente também pode estabelecer conexão com espíritos não tão nobres assim. E esses espíritos não tão nobres assim, muitas vezes se conectam a nós pelo fato das nossas intenções, os nossos conceitos, as nossas atividades mentais. E muitas vezes nos auxiliam dentro dos nossos planos que nascem desse estado de desequilíbrio. Porque a gente tem que considerar o seguinte: quando eu estou pensando em fazer o bem, eu obtenho a ajuda da espiritualidade? Obtenho. Quando eu estou pensando em fazer o mal, eu obtenho a ajuda da espiritualidade? Obtenho também. Sabe, a ajuda ela vem independente da direção que a gente dá para a nossa intenção de fazer isso ou aquilo, dependendo das nossas qualidades de sentimento. Então, a pessoa que está planejando um crime, ela certamente vai ter espíritos conectados a ela, pelaquela mesma faixa vibratória, que certamente vão ajudá-la naquele intuito, naquela intenção. Quando a pessoa está querendo ou planejando bem, também vai se sintonizar com outra faixa mental de espíritos que também vão auxiliar ela naquela direção. Então, quando você fala de magia negra, a gente tem que observar que é um fenômeno que existe sim, dentro dessas conexões mentais que a gente pode estabelecer com as diferentes categorias de espírito. Como nos proteger? Bom, não existe recurso mais eficaz do que aquele de não se sintonizar com a faixa da qual aquela energia foi direcionada até você. Porque só existe uma certa repercussão na nossa intimidade quando nós somos alvos de maus pensamentos, ou então até mesmo de perseguições espirituais. Só existe uma maneira, é você não estabelecendo conexão com aquela faixa mental. Porque
vamos compreender o seguinte. O que significa umbral? A palavra umbral. A palavra umbral significa passagem. Passagem. Então, por exemplo, a pessoa passa pelaquela porta, ela passou pelos umbrais daquela porta. Significa transição. Né? Umbral significa transição. Então, todos os nossos pensamentos, que Joana de Ângeles vai falar que gira em torno de 60 a 90 mil pensamentos por dia, todos os nossos pensamentos, eles de certa forma criam uma atmosfera fluida, ou fluídica, em torno de nós. E essa atmosfera fluídica, ela vai de certa forma ser um chamativo para espíritos que vão se conectar àquela atmosfera mental nossa, de acordo com uma correspondência entre ela e a condição íntima do espírito que se agrega a nós. Então, vamos supor que você tem aí esses pensamentos por dia. Se seu pensamento, desses 60 mil pensamentos, eles se repetem em torno do pensamento de tristeza, espíritos que estão naquela mesma faixa de sentimentos de tristeza sofrem uma espécie de magnetismo. Eles vão ser magnetizados para a sua companhia. E essa magnetização faz muitas vezes que a sua problemática ela ganhe proporções ainda maiores. Ou seja, a sua tristeza muitas vezes começa a ser dobrada porque ela começa a ser somada com outra individualidade agregada a você pelo seu estado mental naquela direção. Então, toda vez que a gente fala de magia negra, a gente pode fazer uma comparação com isso que eu estou falando. As nossas condições mentais como sendo fator propício de uma maior ou menor eficácia dessa interferência nas nossas vidas. Agora, a oração, ela pode nos proteger muito, porque a partir do momento em que a gente ora, eu até estava falando hoje no programa Nova Era sobre a prece. Depois no YouTube vale a pena dar uma conferida. Um exemplo que eu dei logo no início do programa foi assim: quando eu caio em águas profundas, por exemplo, e aí eu começo a me debater, qual que é a tendência? A tendência é eu afundar, não é? A pessoa morre afogada porque ela se desespera, ela começa a se debater e daí ela começa a afundar. Quando a pessoa ela para um pouco e ela deixa de fazer movimentos assim muito abruptos, a tendência dela é boiar. E aí, a partir do momento em que ela boia, ela consegue nadar até uma superfície que lhe permita sobreviver. Então, a oração, ela faz com que a gente boie, ela evita com que a gente fique se debatendo dentro de pensamentos tumultuados. E nesse movimento, a gente se sintoniza com outras faixas mentais e a gente nada até a beirada. Ou seja, a gente encontra a saída e a gente não se conecta com energias desequilibradas. Um outro mecanismo é o trabalho no bem, que quando a gente se entrega ao trabalho no bem, a gente se sintoniza com espíritos que estão interessados naquilo. Quando você quer jogar bola, você se reúne com pessoas que querem a mesma coisa. Quando você quer jogar uma peteca, você se reúne com pessoas que querem jogar peteca. Quando você quer tomar uma cerveja, você vai se reunir com pessoas que querem tomar cerveja. Tanto encarnados como desencarnados. E quando a gente vai fazer o bem, a gente se reúne tanto com encarnados como desencarnados que querem fazer o bem. Então, de certa forma, você quebra também essa interferência negativa na sua vida. Então, são essas duas formas de autoproteção que a gente pode desenvolver dentro de nós, a fim de não estabelecer esse tipo de conexão com essas formas de magia, com essas energias deletérias que muitas vezes podem nos prejudicar mesmo, quando nós nos sintonizamos com elas. Bem, aproveitando essa pergunta, vem uma pergunta aqui de hoje, que tem um pouco a ver com isso, né, que está sendo falado. Um estabelecimento onde funcionou por mais de 20 anos um comércio.
onde havia uso de bebida, cigarro, pode carregar as más vibrações por muito tempo? O que fazer para energizar um cômodo a fim de que ele prospere com outro segmento comercial? Interessante isso aqui, porque às vezes a gente até esquece que existe isso de fato, né? A gente esquece muitas vezes o ambiente espiritual que se formou ali ao longo do tempo, naquele local onde muitas vezes você está começando a construir uma vida nova, né? A realizar os seus projetos. Então, é sempre bom a gente lembrar a história, né, do lugar que nós frequentamos, do lugar que nós vamos construir a nossa casa ou o nosso comércio. É sempre interessante você conhecer um pouco da história. Por quê? Exatamente porque ali, muitas vezes, fica o registro não só da história da humanidade que passou por ali, mas também o registro dos pensamentos que foram volatizados, né? Como o Ives trouxe aqui muito bem, do tipo de alimento psíquico, né? Que fermentou naquele ambiente, ficou permeando aquele ambiente. Então, é muito importante que, tendo ali uma história que do ponto de vista espiritual, como está colocada aqui, uma história muitas vezes ligada a algum tipo de desequilíbrio, né? Algum tipo de desequilíbrio, é necessário que a gente busque a força da oração, porque através da prece são mobilizados todos os recursos que a espiritualidade nos auxilia, né? Coloca a serviço do bem e a serviço daquele que sintoniza com o bem, né? Então eles vão lançar mão de todos os recursos na espiritualidade para fazer aquela higienização do ponto de vista fluídico do local. Isso só pode ser feito se nós estivermos com sintonia no bem, como bem colocado aqui pelo nosso irmão Ives, né? Se a gente tiver objetivos nobres, se a gente estiver trabalhando de forma honesta, correta, né? Se nós somos éticos profissionalmente no exercício da função que nós vamos desempenhar, do comércio que nós vamos iniciar, quer dizer, isso tudo serve de peneira, né? Para deixar ali, naquele ambiente, apenas as vibrações que sejam positivas e que vão nos ajudar no sentido de nos encorajar, nos dar inteligência, nos dar força física, força psíquica, para a gente trabalhar bastante e alcançar aqueles recursos de que necessitamos para a nossa sobrevivência. Não significa também que nós temos que rezar para que o comércio dê tão certo e que a gente fique rico, né? Não é esse o sentido da coisa, né? O sentido da coisa é de nós sermos felizes no nosso projeto, sermos felizes no nosso trabalho, na nossa proposta, sobretudo de forma coerente com os ensinamentos do Evangelho de Jesus, né? E se nós estamos norteados dessa forma, através da oração, aquele ambiente que antes ali agregava muitas vezes algum tipo de energia fluídica infeliz, né? Agora vai se tornar um ambiente produtor de muita energia boa, de muita alegria, né? De muita esperança, de muito entusiasmo e de muita coragem, né? Tudo no mundo muda, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Em complementação ao raciocínio da nossa amiga doutora Shirley, a questão é o seguinte: nós espíritas precisamos, acima de tudo, conhecermos melhor acerca dos fluidos. Ainda Ives falava sobre a importância da oração. Todas as vezes que nós pensamos, nós emitimos uma onda eletromagnética. E essa terá uma densidade, uma equivalência proporcional à natureza do pensamento.
perguntou, os ambientes são infestados por fluidos? Todos os ambientes são infestados por fluidos. No capítulo 19 do livro Missionários da Luz, quando André Luiz trata da questão do passe, ele nos deixa muito claro que há intoxicação alimentar, há intoxicação por substâncias químicas, físicas, radiações eletromagnéticas, há uma série de intoxicação. André diz também que há intoxicação do perispírito. O nosso perispírito tem uma propriedade porosa de absorção. Então, os fluidos, quando emitidos por nós, eles ficam impregnando ambientes. Como é que você faz? Existe uma propriedade dos fluidos que nós, espíritas, pouco conhecemos. Eu recomendo vocês a conhecer mais acerca da chamada solubilidade dos fluidos. Um fluido sutil, um fluido mais leve, ele dilui um fluido mais grosseiro. A questão do passe é justamente isso. No momento do passe, quando o passista aproxima de vocês para transmitir o passe, o trabalho maior é realizado pelo mundo espiritual. Não é o passista que faz tudo. Os espíritos, eles fazem muito mais por vocês pacientes do que o próprio médium. Porque o médium, ele possui fluidos corpusculares, quer dizer, fluidos mais densos, fluidos animal, magnetismo animal. Os espíritos, terapeutas do mundo espiritual, que assistem o passista, ele tem fluidos mais sutis, fluidos a nível de psiquismo, de mente. Com isso, ele mistura o seu fluido psíquico com o fluido corpuscular do médium, faz essa mistura e vai espargindo sobre o paciente. Esse fluido, então, ele vai diluir os fluidos grosseiros do paciente. Então, no tocante ao passe, não há necessidade de nenhum tipo de gesticulação. E se houver necessidade, quem fará essa gesticulação são os terapeutas do mundo espiritual. Com isso, o mesmo acontece com os ambientes. Se o ambiente está infestado por fluidos grosseiros, cabe a nós ali inundá-lo de quê? De fluidos salutares. Como? Com o pensamento. E nada melhor do que a oração. Eu não vou dizer reza, não. Eu vou dizer oração. Nada melhor do que você emitir pelo ato da oração esses fluidos. E esses fluidos são tão salutares de que eles diluem esses fluidos grosseiros que estão impregnando objetos, pessoas, estão no ar, pairando no ar, estão soltos ali. Esses fluidos serão fulminados, quer dizer, eles serão diluídos. Assim acontece conosco aqui na Terra. A espiritualidade sempre utiliza de recursos altamente eletromagnéticos para bombardear os miasmas deletérios de nossos pensamentos. No livro Obreiro de Vida Eterna, o André Luiz ele faz um breve comentário com relação ao chamado fogo purificador. A espiritualidade, ela tem um sistema de baterias eletromagnéticas que ela joga na nossa atmosfera uma irradiação eletromagnética que vai fulminando os nossos miasmas de nossos pensamentos. Então, eles têm recursos técnicos para fulminar esses fluidos. Gente, tem fluido tão pesado, que nós, às vezes, necessitamos passar pela região que ele ainda citou, o Ives, o umbral. E ali no umbral existem espécies de abutres, de animais, para comerem esses miasmas de nossos pensamentos, para digeri-los. Esses miasmas, de tão grosseiros que são os fluidos dos nossos pensamentos. No livro Nosso Lar, de André Luiz, quando ele fala no Bosque das Águas, ele faz um breve comentário sobre a importância de nós termos uma completa e plena vigilância dentro do lar, do reduto doméstico. Ele coloca que a água é um dos maiores receptores de fluidos. Com isso, a nossa caixa d'água da nossa casa, onde que ela fica habitualmente? A caixa d'água nossa, sobre a nossa cabeça. Ele coloca que a água
do nosso reduto doméstico, acontece dela absorver os nossos pensamentos, os fluidos de nossos pensamentos. Então veja vocês que é um processo de retroalimentação. A gente emite os pensamentos dentro de casa, agride o marido, a esposa, os filhos, xinga, maus pensamentos, e os fluidos estão o quê? Irradiando. E os fluidos estão indo aonde? Alojar aonde? Na água, lá na caixa d'água. Na onde a gente abre a torneira, faz a comida, passa pelo filtro, mas o filtro não filtra os fluidos, e a gente bebe e se alimenta do fluido do qual você produziu. Você inocula esses fluidos e fica um ciclo vicioso de uma retroalimentação. Com isso é imperioso aquilo que mencionou. Oração. Oração, eu sempre falo para vocês aqui, a oração é atitude. Oração não é reza. A reza funciona, mas o que mais funciona em nós é a atitude. E qual que é a atitude? A atitude do bem, do bom pensamento. Aí você bombardeia a sua casa de bons pensamentos, de bons fluidos. Então você vai impregnar os móveis, todos os pertences, o ar, fica todo luminoso, salutar, por causa dos bons pensamentos. Então, para isso, é imperioso, além de nós realmente orarmos, habitualmente, a gente vigiar os pensamentos, para não dar aquela caída no pensamento. Ele vai lá em cima pela oração. E se você não vigiar o pensamento, ele cai. Somos pessoas que ainda oscilamos no campo do pensamento. E o pensamento é o nosso cartão de visita, conforme menciona Emmanuel no livro Seara dos Médiuns, no capítulo 2. Ele coloca que o nosso pensamento é o nosso cartão de visita. Nós nos identificamos com o nosso pensamento. Então veja vocês o valor do pensamento. Quem quiser ver melhor acerca da questão, tem um livro de Emmanuel chamado Pensamento e Vida. É um livrinho pequeno, fininho, fácil de ler, mas é um repositório de tantas informações acerca das propriedades do pensamento. Tá? Fica aí então a recomendação. Eu fiz essa complementação no sentido de abrir mais o entendimento de todos vocês. Obrigado. Bom, aproveitando aqui então, eu já estou com uma aqui, gostaria de saber se a doutrina espírita aceita o reiki, mesmo sendo o reiki de Umbanda, pois o reiki trabalha muito com energia. Ora, primeiro eu quero distinguir, o reiki não é de origem da Umbanda. Se na Umbanda usa o reiki, é uma coisa, mas o reiki não tem origem na Umbanda. O reiki, ele tem uma origem no Japão. Foi um japonês que introduziu a técnica do reiki. Nós não coadunamos dentro da casa espírita com o reiki. Nós não praticamos o reiki aqui. O reiki tem seu valor? Tem seu valor. O reiki é uma forma de um passe pelo qual o técnico aplica no paciente os recursos com fluidos, direcionando os fluidos a esse centro de força ou centro vital, chamado por vocês de chakra. A esse ou aquele centro de força. Na doutrina espírita, nós não adotamos aplicar as energias nesse ou naquele centro de força. Nós adotamos aplicar as energias somente sobre um centro de força, o coronário. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão com forte dor de cabeça. Está doendo a cabeça. Normalmente, o que vocês fazem? Tomar um analgésico. Dipirona, por exemplo. Aí você pega o frasco de dipirona e pinga 50 gotas de dipirona na cabeça. Tum, 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 tum. Vocês fazem isso, não fazem? Fazem, não? Está doendo a cabeça. Vocês não pingam a Novalgina, a dipirona na cabeça, não? Deveria pingar, porque dói a cabeça. Não, mas vocês não fazem isso, como eu também não faço. Eu pingo 50 gotas de Novalgina ou de dipirona numa pequena porção de água e tomo, via oral. A minha corrente sanguínea vai pegar o produto químico da dipirona, vai levar esse produto aonde? No tálamo, no meu cérebro, na onde está o centro da dor.
inibindo o reflexo da dor ao órgão que pressente a dor. Então você corta o reflexo. Assim, meus amigos, na hora do passe, os fluidos, eles entram pelo centro de força coronário, que está aqui sob o topo da cabeça. Foi por isso que o Cristo falou assim: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Usou o verbo no imperativo. Então veja vocês o seguinte: o reiki funciona, tem o seu valor, mas no reiki muitos dos técnicos costumam botar a mão no paciente, coisa que nós desaconselhamos aqui. Aqui ninguém pode pôr a mão em vocês. E se alguém botar a mão em vocês, vocês podem reclamar com a direção da casa. Porque no passe não precisar de botar a mão. Viu? Não importa pôr a mão. O toque não é com as mãos, o toque é com os fluidos. Então, há uma grande diferença. Nós não coadunamos com o reiki, embora não tiramos o valor dele. Mas o reiki é praticado por pessoas técnicas da área da saúde, da área de ciências sociais e de terapeutas que adotam o reiki. Não tem nada a ver com Umbanda. Se os umbandistas adotam, que bom que adotam o reiki. Aqui nessa casa, em tantas outras casas, não adotamos o reiki, com todo respeito. Aqui se adota o passe. Obrigado. Tem uma pergunta que eu vou respondê-la rapidamente, porque realmente ela é muito singela aqui na questão do esboço que ela faz. Porque aqui diz mais ou menos, eu vou resumir porque é muito grande. A pessoa estava saindo do trabalho, chegando no trabalho, ela viu um cachorro enfermo na rua e com a ferida muito grande, exposta, e ela se chocou, se abalou muito com essa cena com a qual se deparou. E pergunta por que isso acontece. Isso é uma reação natural de todo ser humano que se depara com uma cena assim, repugnante, uma cena estranha, uma cena inabitual. Toda vez que você se depara com uma cena inabitual, você tem uma reação específica. Então, o que a gente pode responder é isso. E isso denota um grau de sensibilidade, né? Porque quanto mais insensível a pessoa, menos ela deixa se impactar pela dor do outro, ou pela dor do outro, isso aí envolvendo inclusive os animais. Então, essa questão da sensibilidade aflorada, ela é algo que resulta cada vez mais no nosso espanto perante as coisas desagradáveis da sociedade que a gente se depara. Você quer ver uma marca de uma sociedade doente? Uma marca de uma sociedade doente é uma sociedade insensível ante os acontecimentos desastrosos que estão ocorrendo. Certo? E a gente tem que imaginar o seguinte: quando, há 2000 anos atrás, só para a gente ter uma noção dessa questão, era muito comum a gente se reunir, por exemplo, para almoçar. Isso na época de Jesus, há 2000 anos, quer dizer, tem pouco tempo. Quando a gente fala 2000 anos, é pouco tempo em relação à eternidade, a contabilização do tempo pela espiritualidade. A gente se reunia para almoçar aqui, crianças, adultos, idosos, e ali do lado ali tinha uma arena com 2 gladiadores, 2 seres humanos se matando. E aí quando um matava o outro, a gente aplaudia e continuava almoçando. Quer dizer, essa era a humanidade de 2000 anos atrás. Então é como se você estivesse assistindo uma partida de futebol, comendo uma pipoquinha, só que em vez do jogo de futebol, você estaria ali se deleitando com 2 seres humanos se matando. Então quer dizer que quando a gente se impressiona com determinados acontecimentos na atualidade, já significa um passo evolutivo através de uma sensibilidade que a gente desenvolveu dentro de muitas aquisições que a gente foi construindo ante acontecimentos dolorosos que a gente percebe. Tem uma pergunta aqui que diz assim: existe o pecado? Não existe daquele sentido teológico tradicional em que a gente pode compreender pecado
como algo intimamente ligado à ideia de castigo. Então, um pecado nesse sentido teológico não existe. O que existe são equívocos do espírito decorrentes da sua imperfeição espiritual. Só que esses equívocos cometidos por nós, eles, longe de ter um fiscal externo que vá nos punir quando a gente os cometer, a gente possui um fiscal interno. Esse fiscal interno se chama consciência, que toda vez que a gente comete um deslize, toda vez que a gente comete tem um tropeço, é a consciência que é o nosso grande juiz. Porque Deus não faz esse papel de fiscalizar a vida de cada um, interferindo no sentido de punir ou então de premiar de acordo com as nossas atitudes. A punição e o prêmio, ela é gerada por nós mesmos. Toda vez que você tem uma ação que a sua consciência, de certa forma, aprova aquela atitude, a sua recompensa ela é decorrente dessa aprovação feita por você mesmo. Então, a ideia de pecado no sentido original, ela significa simplesmente você errar o alvo. A palavra pecado significa isso, errar o alvo. Ou seja, só erra o alvo quem está tentando acertar. Se você erra o alvo é porque você tentou acertar. E nesse sentido, a espiritualidade compreende o momento evolutivo de todos nós, que ainda está muito suscetível ao erro, ainda está muito suscetível ao deslize, ainda está muito suscetível às condutas assim, menos felizes. Até Jesus, quando ele esteve encarnado entre nós, ele escolheu os seus apóstolos não por não errarem, não por serem pessoas perfeitas. Ele sabia das imperfeições de todo mundo. Dos 12 apóstolos, ele sabia das imperfeições de todo mundo, e que eram muitas. Ele escolheu por um critério baseado na boa vontade. Na boa vontade de trabalhar, na boa vontade de se melhorar. E o próprio Kardec nos diz que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende de domar suas inclinações infelizes. Então não é cobrar perfeição, porque senão a gente cai num perfeccionismo que na verdade denota mais orgulho do que vontade sincera de se transformar. Quando a gente quer ser perfeito demais, quando a gente quer acertar em tudo, isso aí denota orgulho. Quer dizer, é um mal maior que está por detrás da minha ação, que eu estou tão cego que não estou conseguindo perceber. Então, assim, é aceitar as nossas imperfeições em primeiro lugar, não no sentido de relaxar, mas aceitar no sentido de não estabelecer um martírio interior que vai mais me prejudicar do que me ajudar. Só para encerrar, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos, tem uma lição intitulada O Homem de Bem. E um dos tópicos que marcam as várias qualidades do homem de bem, a espiritualidade coloca o seguinte: o homem de bem é aquele que estuda as suas imperfeições e trabalha dia a dia a fim de corrigi-las. O homem de bem é aquele que a cada amanhecer consegue reconhecer em si aquilo que há de melhor do que na véspera. Então é mais ou menos isso, essa introspecção, esse trabalho gradativo, sem salto na natureza. Porque a única coisa que dá salto na natureza é sapo e canguru. Né? A gente vai de acordo com o nosso nível evolutivo mesmo. Já está quase esgotando o nosso tempo. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, que trata do mesmo assunto, as duas, e eu vou tentar ser bem breve. Em alguns segmentos espíritas, Umbanda e Candomblé, por exemplo, existe o hábito de se beber e fumar através do médium. Isso é correto? Isso pode prejudicar o trabalho do médium? A segunda pergunta: qual a diferença do espiritismo e Umbanda? Eu vou unir as duas coisas, tratando do mesmo assunto. Primeiro, o espiritismo, a doutrina espírita é uma só, né? A Umbanda e o Candomblé, eles são seitas afro-brasileiras, resultante da miscigenação do povo europeu que veio para cá, né, colonizar o Brasil, os portugueses, os espanhóis, os holandeses, né, e os escravos, né,
os escravos, os africanos, que tinham a sua forma de cultuar, a sua forma de se expressar religiosamente as suas crenças. Misturou isso tudo com o cristianismo, né? Com a igreja, os conceitos da igreja, fez uma mistura e resultou no que a gente conhece hoje da Umbanda e o que a gente conhece hoje do Candomblé. Doutrina espírita não tem relação nenhuma com esse tipo de culto, né? A única coisa que tem em comum, por assim dizer, é a comunicação dos espíritos conosco, né? Com os encarnados. A comunicação entre desencarnados e encarnados. Isso é o ponto em comum, tá certo? Mas o resto é tudo diferente. Os conceitos são completamente diferentes. Não tem uma coisa a ver com outra. E a questão do se beber e fumar através do médium, ora, vamos pensar um pouquinho, gente. O hábito, o vício do fumo, o vício da bebida, são vícios materiais. Segundo a espiritualidade, são os vícios mais fáceis da gente vencer, porque os mais difíceis são os vícios morais. E se um espírito que está comunicando através do médium, ele não conseguiu ainda vencer o seu vício material, ele está fora da matéria e dependendo ainda daquele hábito ligado à matéria. Imagine as suas questões íntimas, o seu psiquismo, os seus sentimentos, a sua condição moral, né? Ele pode não ter trabalhado nada ainda. Então, é muito complicado, né, que uma criatura que está nas mesmas condições que nós mesmos possa nos orientar, possa nos sugerir, possa nos conduzir, não é? Porque quando nós queremos alguma orientação, a gente busca alguém que tenha algo a mais a nos oferecer, que vá nos trazer uma direção melhor, uma caminhada mais segura. E se o companheiro ou a companheira está numa condição muito semelhante à nossa, ele tem pouco a nos oferecer, né? Então ele não está em condições de nos auxiliar. Portanto, não é a questão de ser correto ou incorreto. É a questão de você avaliar que aquele espírito que se comunica através de um médium e se utiliza desses artifícios materiais e sente necessidade deles, é uma criatura que está tão necessitada do Cristo e de ser auxiliada quanto nós mesmos. Tá certo? Está tão necessitada quanto nós, né? E eu gostaria só de ressaltar que doutrina espírita é ciência, é filosofia e é religião, porque ela busca nos conduzir de volta ao Criador, nos tornar filhos de Deus. É que a gente vista essa roupa e aceite o Pai, como nosso Pai verdadeiro e atuante. A doutrina espírita, ela pretende isso no seu aspecto religioso, mas tem o aspecto científico e tem o aspecto filosófico, respondendo às grandes questões de onde vim, para onde vou, porque estou aqui, qual o sentido da vida, né? Além disso, o espiritismo não tem uma Bíblia. Como foi perguntado, o espiritismo tem Bíblia? Não, não tem uma Bíblia. Mas ele esclarece a Bíblia, né? Ele tem a Gênese, ele tem o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem o Livro dos Espíritos, que vão nos esclarecer muito daquilo que está escrito na Bíblia, e a gente não consegue entender o que é que está escrito lá, né? Ele dá um novo significado e uma nova visão a esta Bíblia, baseado sobretudo no Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus, que é o aspecto moral do livro religioso que a gente chama de Bíblia. O aspecto moral, que é o que nos interessa mais, do ponto de vista do desenvolvimento psíquico, desenvolvimento humano, desenvolvimento ético e espiritual. Tudo que a gente vê escrito lá, uma boa parte, conta também a história dos povos, né? Por isso
que a gente tem que filtrar aquilo que vem de encontro ao nosso desenvolvimento espiritual, que vai nos fortalecer e nos conduzir numa direção maior, né? Desculpa, eu falei muito rápido. Eu só quero sugerir para a leitura de vocês, com relação à temática que ela acabou de abordar. Existe um livro chamado O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas, de Deolindo de Amorim. E ele tem um outro livro chamado Africanismo, na onde vocês poderão se imbuir melhor e mais acerca dessa distinção entre a doutrina espírita e esse movimento espiritualista afro-brasileiro, da qual o Shirley mencionou para vocês. Ali, Deolindo de Amorim faz uma breve e profunda distinção entre esses movimentos, tá? Porque há uma confusão enorme que se faz dentro de um movimento espiritualista, tá? Necessariamente a doutrina espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Tem que fazer a distinção. Então, pesquisem nesses dois livros. Vocês terão, assim, uma informação, digamos assim, antropológica, sociológica e muito científica com relação ao assunto. Obrigado. Agradeço, Vicente, agradeço a todos vocês pela participação, pelas perguntas de hoje. Espero que a gente tenha conseguido clarear um pouquinho essas dúvidas e agradecemos, então, à espiritualidade também, todo o apoio e toda a proteção. Então, fiquem todos em paz.